Pessoal, então vamos lá. Vamos aqui aproveitar o gancho, né? Falamos aqui de objeto de jogo. Vocês entenderam já como é que funciona o objeto de jogo, mas eu falei para vocês o seguinte: e se nós precisarmos de um objeto de jogo mais especializado, né? Então, rodando aqui o joguinho, né? Vou pressionar aqui de forma bem acelerada, né? Só para que vocês se lembrem, né? Tá aqui a principal fase do jogo. Então nós observamos aqui alguns objetos que não estavam presentes, né? Também nos vídeos anteriores, mas nós temos aqui o herói que esteve presente desde o início. O que eu quero chamar a atenção para vocês aqui é o seguinte: nós temos tudo que nós temos aqui, ó. O herói, esses inimigos, essa porta, esse portão, a princesa, a cama e a chave são objetos de jogo, tá certo? Só que eu quero que vocês pensem juntamente comigo aqui. Essa chave, vocês acham que ela tem algum atributo, um comportamento especial, além de ser um objeto de jogo? Essa cama, a princesa, o que vocês acham? Então, eu não tenho como esperar a resposta de vocês aqui, né? Então, a chave, a cama e a princesa, de fato, são objetos de jogo apenas. Por quê? Porque eles não têm nenhum comportamento, nenhum atributo que seja necessário e que excedam o objeto de jogo, né? Que funcionem de forma especializada. O comportamento e os atributos do objeto de jogo já nos são suficientes para interagirmos com esses objetos aqui. Agora, a gente tem algumas coisas interessantes aqui para observar. A gente tem aqui um inimigo, né? Aqui também é um inimigo. Eles apenas têm um formato diferente, um desenho diferente, mas são inimigos. E como eu falei para vocês, né? Se vocês lembrarem bem, o inimigo, ele tem a capacidade de atacar. Ele é um objeto de jogo, porque ele está posicionado e tem um sprite, animado no caso, né? Ele tem a capacidade de atacar e também tem a capacidade de sofrer ataque. Então já são dois comportamentos que estão, digamos assim, fora do escopo do objeto de jogo, tá certo? Este outro rapazinho aqui também, né? Ele é um inimigo, ele tem seu próprio life, né? Como atributo, ele tem aí o comportamento de atacar, tem o comportamento de sofrer ataque. A gente pode verificar se ele está vivo. Não só os inimigos, como o objeto de jogo herói, ele também não é um simples objeto de jogo, né? Mas ele é um herói porque ele tem a capacidade de atacar, sofrer ataque, estar vivo, né? Vocês vão ver que eu implementei herói como uma classe, mas podia ter implementado com uma hierarquia aqui, aproveitando alguns métodos em comum, né? Inimigo aqui, herói. Então, optei por não fazer a herança para deixar a coisa mais simples mesmo, mas vocês devem usar a herança, please, por favor. Tá? Então, o herói ele também tem a capacidade de coletar uma chave, né? Ele tem a capacidade de posse da chave, abrir o portão. Ele tem também a capacidade, o comportamento de salvar a princesa, né? E de posse da princesa, vamos dizer assim, o herói ele pode tocar aqui no portão principal para então finalizar o jogo. Então, nesse vídeo aqui eu quero chamar a atenção de vocês justamente para isso, tá, pessoal? Para que vocês imaginem os objetos de jogo que precisam ser derivados e aí então criar as derivações de vocês. E aqui eu vou mostrar como é que vocês podem fazer isso, tá certo? De uma forma bem simples e bem prática, tá certo? Então vamos começar aqui pelo Hero. Veja que a implementação do herói, ele tá toda aqui ponto no HPP. Então eu consegui criar uma nova classe, aproveitando tudo que o objeto de jogo tem e acrescentando apenas, pessoal, o que é da especialidade do herói, tá certo? O que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte: se vocês lembram bem aqui, quantos construtores tem
ao objeto de jogo. Ao todo 5 construtores. E aí eu pensei na hora de criar essas derivações, né? Eu disse, rapaz, será que a derivação ela também tem que dar suporte a esses 5 construtores? E aí fica um negócio muito chato de você criar. Foi então que eu tive a brilhante ideia de ensiná-los, né? E é assim que eu faço, ensiná-los a criar uma derivação de objeto de jogo, passando basicamente um objeto de jogo como argumento, para que possamos então chamar aqui o construtor de objeto de jogo. Então com isso a gente consegue meio que uniformizar aqui o construtor, né, com base em objeto de jogo. Então veja o que está acontecendo. O que eu estou sugerindo para vocês é criar uma derivação de objeto de jogo quando necessário e fazer o construtor usando essa seguinte forma, né? Como o primeiro argumento sendo um objeto de jogo que vai ser usado para construir a porção objeto de jogo da classe que você está derivando. Então isso simplifica bastante aqui na hora de construir a classe, né? Requer um pouquinho de atenção somente na hora em que vocês forem criar uma instância derivada, né, das classes derivadas. Então olha que legal aqui, ó. Nesse construtor eu dou aqui o life, né, com argumento default, simplesmente utilizo a sintaxe de inicialização para inicializar aqui todos os atributos, né? Então a ideia aqui é que o herói ele tem um life, né? Ele tem um booleano chave para a gente saber se ele pegou ou não a chave. Então começa como falso. E tem princesa, que também é um booleano para dizer se ele salvou ou não a princesa. Em cima desses atributos, a gente pode querer pegar o life do herói, tá? Isso vai nos ajudar na hora de computar a barrinha de life dele. A gente tem como verificar se ele está vivo ou não, né? Vivo ou não, porque se ele morrer, então fim de jogo, ele não salvou a princesa. O herói ele pode sofrer o ataque, né? Ele recebe esse ataque aqui e basicamente esse ataque vai reduzir o life, tá certo? Há um limite mínimo de 0, obviamente. E o herói ele pode atacar. Então não consumir muito tempo aqui. A força dele é estática, presa em 10, certo? Então a cada ataque que ele vai dar, os inimigos vão sofrer um ataque de força 10. Então o life que eu botei deles é 30. Então sofrendo 3 golpes eles morrem. Então tem um método aqui pega a chave, que simplesmente internamente ele cria a consciência de que pegou a chave, né? E aí existe o método possuir chave, que ele retorna se possuiu ou não a chave. Salvar a princesa, que dá a ele a consciência de que ele já salvou a princesa. E salvou para retornar se a princesa está salva ou não. Então isso aqui é a implementação do nosso herói. Note, lembre-se, ele é um objeto de jogo, mas eu estou mostrando para você como implementar uma derivação de objeto de jogo. Depois, quando a gente for para a fase, aí vocês vão ver como é que a gente pode fazer essas devidas interações, tá? Que a gente primeiramente está pensando em termos do objeto de jogo, da especialidade do objeto de jogo. Depois é que a gente vai colocar tudo isso para interagir dentro de uma fase, tá? A outra classe aqui que eu derivei foi inimigo, né? Enemy, tá certo? Então, sugiro a mesma ideia, você como deriva de objeto de jogo, mas para não criar os 4, 5 construtores, você simplesmente passa aqui um objeto de jogo em um daqueles construtores e em seguida os argumentos, tá certo? Então aqui, pessoal, é o life, ó. Veja que ele tem life assim como hero, então o mais correto seria eu criar uma hierarquia meio que pessoa aqui, enfim. Mas eu optei por não criar, justamente para tornar as coisas mais simples aqui, diminuindo o número de classes e sendo mais objetivo com vocês. Mas na implementação de vocês do jogo, no projeto, óbvio, vocês vão ter que fazer do jeito mais correto, certo? Com a orientação objeto bonitinha, com a linda modelagem. Então aqui o inimigo ele tem uma velocidade de ataque, que aqui o que eu pensei é o seguinte: quando o herói ele chega em contato, ele entra em contato com o inimigo, se eu ficar pressionando Enter, a cada Enter ele sofre um ataque. Então pode ser que o herói morra muito rapidamente. Então o que foi que eu fiz? Pensei num tal de velocidade de ataque, que é o mesmo princípio da velocidade de animação. É como se o herói ele tivesse que contar 3 loops
antes de dar o próximo ataque, né? Então ele conta até 3 para atacar, ele conta até 3 para atacar. Foi isso aqui que eu pensei, deixei como argumento default, naturalmente pode ser modificado, né? Usando a sintaxe de inicialização, a gente carrega aqui o life, a velocidade de ataque e o contador de ataque, que é um atributo que a gente precisa justamente para contar essa velocidade de ataque, né? Porque se a gente modificar diretamente a velocidade de ataque, a gente perde o valor de referência inicial. Então, por isso que eu preciso duplicar aqui a variável para armazenar a velocidade de ataque. Vocês vão entender já já. Apenas esses 3 atributos, né? O life e a velocidade de ataque e o contador, né? Não comentei nada do destrutor de inimigo, nem de hero, porque não precisa, não tem nada diferente. Alive, né? Retorna aqui life diferente de 0. Sofrer ataque é uma implementação levemente diferente lá do hero, tá? Porque eu encarrego o inimigo de quando ele sofrer um ataque. Caso esse ataque chegue a 0, porque o life mínimo que pode chegar é 0, né? Não vai existir nunca a possibilidade de life negativo. E caso ele sofra um ataque que torne seu life 0, eu já faço com que esse objeto seja desativado. Ou seja, ao sofrer um ataque, ele já se desativa. E sabendo que ele se desativa, como eu já mostrei para vocês, o que vai acontecer? Ele nem se atualiza, nem se desenha. Porém, ele vai estar ainda presente lá no cenário de forma invisível, tá? Porque o objeto, como a gente vai ver na fase, ele precisa ser destruído. Eu optei por colocar isso aqui, tá? Porque simplifica na hora de ir para a fase. Mas isso aqui também poderia ser colocado dentro da programação da fase, né? Apesar de que complicaria um pouco mais na fase, no sentido de que aumentaria o código e tal. Foi por isso que eu deixei aqui dentro. Então, coloquei como responsabilidade do sofrer ataque do inimigo, ele mesmo tendo a autoconsciência, vamos dizer assim, de que se o life dele chegar a 0, ele morre e ele tem que sumir do mapa. Então, é isso aqui que está fazendo. O atacar dele é o seguinte, pessoal. A cada loop, a gente vai programar na fase que ele ataca em caso de colisão. Só que ele só vai atacar se o contador de ataque chegar a 0. Quando o contador de ataque chegar a 0, o conte ataque recebe vel ataque. Por isso a necessidade das duas variáveis, tá? E aí, somente nesse caso é que ele retorna 10. Todos os outros casos, ele vai retornando 0. Ou seja, como isso aqui vai funcionar num loop, por 3 vezes, né? Ou 2, tem que pensar aqui, né? Fica... como é o menos prefixado, seria 2, 1, 0. Na terceira vez, então. Então, na terceira vez apenas é que, de fato, o herói vai sofrer um dano. Em todas as outras vezes, esse ataque é meio que falho. Então, foi assim que eu implementei essa ideia aqui de velocidade de ataque, né? E simplifica bastante. Então, esse aqui é o inimigo. E uma outra derivação que eu implementei, pessoal, é a derivação porta. E essa daqui, ela é particularmente mais curiosa. Não sei se vocês estão lembrados aqui, mas essa porta ela só abre quando eu pego a chave e chego com a chave até próximo dela, tá? Lembre-se dessa palavra, até próximo dela. Mas por que é que eu estou dizendo isso? Porque se vocês relembrarem, a porta aqui eu trago ela como uma animação. Só que a porta ela permanece aberta, né? Ou melhor, a porta ela permanece fechada. Vocês devem ter percebido isso. E o funcionamento padrão de uma animação, por causa do update encadeado, é fazer justamente que o sprite animado ele fique rodando a sua animação. E aí, a estratégia que eu adotei para eu controlar essa animação da porta diferente, olha que legal, foi fazendo uma herança de DOR, tá? Como é que eu fiz para que essa porta se mantivesse estática? Ou seja, foi que eu fiz para que o update não mais atualizasse a porta para a próxima animação. Eu simplesmente sobrescrevi o método update para que ele não fizesse nada. Eu sobrescrevi o método update de quem? Então vamos lá, de objeto de jogo. DOR não está herdando de objeto de jogo. Se a gente vir aqui em update, update tem uma implementação.
A implementação é, se o objeto estiver ativo, então dá um update no sprite. É isso. Só que se você herda a classe objeto de jogo e você quer esse comportamento de update, você tem que se lembrar de chamar isso nas derivadas. Caso contrário, você sobrescreve este update e isso aqui não mais acontece. Só que nas outras derivações, eu nem sequer implementei o update, porque o update que vem do objeto de jogo já me é suficiente em hero e enemy, mas em door não. Então a lógica foi essa, eu herdo o update para que ele exatamente não faça nada. Eu sobrescrevo o update, melhor dizendo, para que ele não faça nada, tá certo? Só quando eu chamo o método openTheDoor, aí ficou muito lindo essa, não é porque eu que fiz, não é porque eu tô achando mesmo que eu tô lendo aqui lindo, certo? Aí quando a gente chama o método openTheDoor, se ela não estiver aberta, o que eu faço? Chamo o update de objeto de jogo. Então quando eu provoco o update de objeto de jogo, como o objeto porta está ativo, o que ele faz? Ele provoca um update. Como o objeto de jogo, no caso de porta, armazena um sprite animado, então ele anima o sprite. Ao animar o sprite, ele abre a porta, tá? Isso só vai acontecer se a porta não estiver aberta. Então a porta só se abre uma vez, tá certo? Então, thisOpen vira true, e aqui eu verifico se a porta está aberta, retornando open. O único atributo aqui é open booleano. O construtor aqui usa a mesma estratégia, né? Nos permite criar uma door, recebendo o objeto de jogo aqui. Então a gente instancia como objeto e open como false. Ok, pessoal? Então, esse meu objetivo nesse vídeo aqui era aproveitar o gancho do objeto de jogo para mostrar para vocês como é que vocês podem implementar as derivações do objeto de jogo de vocês. Agora, a próxima sequência de vídeos, né, eu vou mostrar para vocês como colocar a dinâmica de jogo dentro de uma fase.